Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar talvez a parte mais difícil do ministério de Pedro, a parte mais triste e difícil que esse homem, ele atravessou em seu ministério e em sua vida. Nós temos falado, querido, nas quartas-feiras sobre a vida dos apóstolos e a vida de Pedro, ou Simão, como você queira chamar. É uma vida e uma história que nos surpreende pela riqueza de detalhes com que é narrada a história de Pedro. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que a Bíblia ela vai narrar o maior fracasso que esse homem experimentou. É interessante, querido, que quando nós lemos aqui, de certa maneira, o fracasso de Pedro, o pastor Diego nos encoraja. Por quê, pastor? Porque nós vemos que após todo esse incidente, Jesus restaura a vida de Pedro. E isso nos encoraja. Talvez você pode estar aqui essa noite desencorajado, entristecido, com diversas situações que podem estar acontecendo na sua vida, e o Senhor ele quer falar com você sobre algo que todos nós precisamos ressignificar em nossas vidas, que é quando nós falamos de fracasso, quando nós falamos de derrota. Aqui, querido, é descrito em detalhes como que Pedro ele começa a declinar, como que Pedro ele começa a pegar uma ladeira abaixo com um carro sem freio para de fato arrebentar com o seu ministério. É interessante a gente observar, queridos, que quando nós falamos desse momento do fracasso de Pedro, nem sempre foi assim a história dele. Pedro ele é o tipo de homem que tinha tudo para nunca fracassar na vida. Pedro é o tipo de homem que talvez seria o maior exemplo de sucesso em liderança, de sucesso em sua casa, de sucesso corporativo, de sucesso em liderança. Pedro, ele tinha todos os requisitos para que ele nunca fracassasse. Pastor, qual é esse requisito que o senhor diz? Pedro, ele andou com Jesus. Pedro, ele participou de vários milagres. Pedro foi ensinado por Jesus. Ele teve a oportunidade de partir o pão com o mestre. Ele teve a oportunidade de ver milagres. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, Pedro, diaconisa Nath, estava lá. Ele viu com os seus próprios olhos. Pedro não ouviu falar sobre um homem que andava sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Pedro também estava lá, diaconisa Elis, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pedro estava lá. Pedro estava também quando um homem com a mão ressequida no sábado foi curado por Jesus. Pedro estava lá. Pedro estava sentado na ceia quando Jesus disse que aquele que colocasse a mão no prato seria aquele que o traísse, predizendo a traição no momento da sua morte. Pedro estava lá. Pedro, ele foi ensinado por Jesus a honrar o reino dessa terra, como ele honra o reino do céu. E ele é ensinado por Jesus a pegar, pescar um peixe, tirar a moeda da boca e pagar esse tributo. Pedro é o perfil do homem que talvez eu e você, ao olhar e examinar a história dele, diríamos que se tivéssemos tido a oportunidade de Pedro, não negaríamos, não falharíamos, não trocaríamos Cristo por alguma coisa. Talvez você pode olhar para a história de Pedro e dizer assim: pastor, se eu tivesse tido a chance de Pedro, eu não cometeria os erros que eu cometi. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Pedro fracassou. E ele tinha tudo para dar certo. Talvez você está aqui essa noite e você tem alguns questionamentos dentro de você, perguntando, dentro de você, dizendo assim: pastor Cleiton, eu tenho tudo para dar certo, mas por muito tempo a minha vida não sai do lugar. E você tem vivido de fracasso em fracasso. Você tem vivido o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos andar de vitória em vitória, de glória em glória. E você tem andado de fracasso em fracasso, de tristeza em tristeza, de decepção em decepção. Eu quero dizer uma coisa para você: fica tranquilo, que assim como Pedro, você vai começar a experimentar a restituição de Deus sobre a sua vida. Então, querido, uma coisa que não sai da minha mente, pastor Fábio, é que
Pedro, ele era o perfil certo do cara que nunca fracassaria. Porque tem pessoas que às vezes estão frustradas ministerialmente e dizem assim: bom, a culpa é do meu pastor, porque o meu pastor não me prepara, o meu pastor não me ensina. Bom, a minha vida não está indo bem, pastor Márcio, porque a minha esposa não ajuda, o meu marido não investe em mim. Então essas pessoas, elas sempre têm alguma muleta para sustentar os seus fracassos. E Pedro tinha tudo para dar certo, mas fracassou. Tudo que nós sabemos, queridos, sobre Jesus, Pedro viu. Ele andava com Cristo. E sabe o que nós entendemos, querido? Que a melhor maneira de aprender é quando você anda com alguém. Já parou para perceber, querido, que a melhor maneira de você conhecer uma pessoa é quando você convive com ela? Sim ou não? Melhora o meu retorno aqui, filho, por favor. Então nós percebemos, querido, que quando nós passamos a conviver com alguém, nós passamos a conhecer melhor essa pessoa. Sim ou não? Quem aqui é casado? Levanta a mão assim. Você pensava que você conhecia a sua esposa, sim ou não? Você pensava que você conhecia o seu marido, sim ou não? Você tem um vislumbre, você imagina. Por quê, pastor? Porque você não convive, você beija na boca no final de semana. Você vai pegar ela 8 horas da noite na sexta para passear, ela está com aquela Mary Kay no capricho, diga aleluia. Agora depois que você casa, irmão, chega segunda-feira, chega domingo de manhã, não deu para fazer chapinha, não deu para escovar o cabelo, às vezes ela chegou tão cansada que nem os dentes escovou. Só na minha casa que não acontece isso, diga aleluia. Diga assim, na minha não acontece isso não. Então, irmão, quando você casa, você passa a conhecer melhor a pessoa, sim ou não? E qual é o maior problema nos relacionamentos? É que tem muita mulher que quando vai casar, ela acha que o homem vai mudar. Não, pastor, eu vou casar. Filha, cuidado, tenha juízo, pensa direito. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça. Não, pastor, eu quero, é isso que eu quero. Mas olha, essa coisa aqui, olha, ele é preguiçoso. Não, pastor, mas olha, ele anda com aquele Nike 12 mola, coisa mais linda, aquela Polo da Calvin Klein. Mas querida, ele levanta 1h da tarde, a mãe que passou em 10 vezes no cartão, cuidado. Não, mas quando ele casar, ele vai ter que ter a responsabilidade da casa. Aí você casa, ele te põe para trabalhar e dorme até meio-dia, 1h. E o problema é que a mulher se casa achando que o homem vai mudar. Sim ou não? E o problema do homem é que ele casa com a mulher achando que ela não vai mudar. E quando uma casa, a mulher muda. Sim ou não? Muda, irmão. Então a gente percebe que a gente passa a conhecer melhor as pessoas quando a gente convive. E Pedro, ele convivia, porque nós já falamos aqui em outros cultos que existia 4 classes de discípulos: 3, 6, 9 e 12. Os 12 discípulos eram divididos em 4 classes, e essas classes eram por importância e por relacionamento íntimo. Então você sempre vai ouvir falar primeiro, quando se fala de discípulo, a primeira classe, que eram os mais íntimos. Quem? Pedro. Agora quem sabe qual é a segunda classe? Por que você não sabe? Porque é muito pouco falado, porque já não eram tão íntimos de Jesus. Agora, para a gente conseguir aqui fazer um resumo disso, quem estava na primeira classe? Pedro, diga comigo, Pedro. E você nunca vai ver, eu disse que você o quê? Nunca vai ver o nome de Pedro depois de Tiago e de João. O nome de Pedro sempre vem primeiro. Qualquer referência na Bíblia que você for ver, menção dada aos apóstolos, você vai ver o nome de Pedro em primeiro. Por quê? Isso caracterizava ele como líder desse grupo. Então a gente vai perceber, querido, que esse nível de intimidade que Pedro tinha, gabaritava que ele fosse o cara que tivesse tudo para arrebentar. Mas a gente vê que não deu certo, ele fracassou. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você vem para o Evangelho, os fracassos, eles fazem parte da sua caminhada. Sabe, querido, eu costumo dizer que você precisa tomar muito cuidado
com o evangelho que você ouve no rádio, com o evangelho que você ouve na TV. Porque tem muitos pastores, muitos ministros que vão entregar uma igreja diabética para Jesus. Por quê, pastor? Porque é um evangelho que só tem sabor de mel, o evangelho não tem mais nada. É um evangelho doce, é um evangelho que não tem renúncia, é um evangelho que não tem marcas, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não tira você da sua zona de conforto, é um evangelho que não te desafia, é um evangelho que não te confronta, é um evangelho que não te mói por dentro, é um evangelho que não te restaura, é um evangelho que não te quebra e te refaz. Mas esse é o verdadeiro evangelho. E a gente vê que Pedro, ele passa por esse fracasso. Agora a pergunta é: o que tem sido ensinado nas campanhas? O que tem sido ensinado nas conferências? O que tem sido ensinado nos congressos? O que tem sido ensinado nos seminários? Que você com Deus é mais que vencedor. Então, dentro do seu ambiente familiar, dentro do ambiente social, dentro da escola, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente acadêmico e dentro do meio do ambiente religioso, os líderes estão preparando você para o sucesso e muitos poucos te preparam para o fracasso. E o problema é esse, que o fracasso é inevitável, ele faz parte da vida de qualquer um. Agora, o sucesso tem que ser persistente. Você não precisa se esforçar muito para fracassar, já parou para perceber isso? É só você não fazer o que você pode, você já fracassa, sim ou não? E o problema é esse. Como nós não somos preparados para lidar com as perdas, nós nos perdemos com elas. Por que você vê quantas pessoas, querido, depressivas, em cima de uma cama, tomando medicação? E aqui eu quero só fazer um adendo de que existem, querido, casos patológicos e existem casos espirituais. Então aqui, por exemplo, nós somos uma igreja, posso dizer que madura nesse sentido, porque nós temos 2 psicólogos de formação, nós temos um pastor que sabe dar um atendimento espiritual, nós temos atendimento clínico também, para quem precisa. Mas a gente vê que tem pessoas que elas se perdem com as percas. Por quê? Porque elas não estão preparadas para lidar com o fracasso. Elas não estão preparadas para quando elas vão fazer uma prova, por exemplo, e tem muito crente que pensa isso. Posso falar sim ou não? Eu vou falar. Tem pessoa que fala assim: não, eu estou disputando lá a vaga de emprego com fulano, e eu sou crente, eu sou dizimista, eu vou preencher aqui na força do leão da tribo de Judá, vou pegar o óleo de unção, vou ungir meu currículo, vou ungir a ficha, e não vai ter como eu não passar nesse negócio, Deus vai me honrar. Aí quando você não passa na ficha, não passa no currículo, não passa no teste, a sua fé se frustra. Por quê? Porque a religião te ensinou a ter uma fé para conquistar. E a Bíblia ensina que você tem que ter fé para se relacionar, não para conquistar. Deus não te deu fé para conquistar. Para conquistar, diga comigo, Ele deu saúde. Pode ser melhor, Ele deu saúde, inteligência e disposição. Para você conquistar, você precisa disso: saúde, inteligência e disposição. E por muito tempo a gente entendeu e a gente aprendeu que colocando uma oferta dentro do envelope, acreditando, cruzando os dedos, viveríamos um milagre. E aí passamos a fazer o quê? Nos acomodar. E quando o fracasso vem, a primeira coisa que a gente começa a perguntar: mas o que aconteceu? Escute o que eu vou dizer para você. O versículo final diz que quando Jesus olha para Pedro, Jesus não condena ele. Jesus condenou Pedro, irmãos? Não. A Bíblia diz que quando Jesus fita os olhos em Pedro, Pedro se lembrou da palavra que ele disse: antes que o galo cante pela 3ª vez, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Então ele sai, diga comigo, ele sai. E chora amargamente. Porque é isso que o fracasso ele produz dentro de nós, amargura. Mas eu quero falar aqui, querido, com você, por que tem muitas pessoas que fracassam na vida? Por que tem muitas pessoas que não estão vivendo aquilo que poderiam viver? É só você fazer uma conta simples, querido, dentro da igreja que você congrega, dentro do quintal onde você mora, dentro da empresa onde você trabalha. Você acha que Deus tem filho preferido? Então por que tem gente, querido, que com menos tempo que você de evangelho, de empresa, está crescendo, está arrebentando, está dando tudo certo e muitas vezes sua vida não sai do lugar? Olha para o teu irmão e diga para ele aí, isso é para pensar.
A gente vai analisar um pouquinho esse texto e a gente vai perceber que teve alguns sinais. Que antecederam a queda de Pedro, o fracasso de Pedro. Eu quero falar aqui sobre o primeiro fracasso, ou o primeiro motivo que levou Pedro a fracassar. E isso, querido, acomete muitas pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa, pastor, por que muitas pessoas fracassam? Por que Pedro fracassou? Porque Pedro, ele se deixou levar, ou se deixou dominar pela autossuficiência. Pedro confiava demais em si mesmo. Confiança é bom, mas até um certo limite. Por quê? Nós temos que ser dependentes. A Bíblia vai dizer, queridos, em Lucas 22:33, que Pedro ele para Jesus e diz assim: você não vai subir para ser crucificado. E aí Jesus diz para ele assim: não, eu tenho que subir, porque essa é a vontade do Pai. Então ele diz assim, ó: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele estava com um nível de autoconfiança muito elevado. Você já parou para perceber que muitas vezes as suas maiores decepções é quando você está confiando demais em você mesmo? Já aconteceu aqui com você que toca, com você que canta, com você que prega, aquele dia que você falou assim: não, eu estou confiante, Deus está comigo, aí você sobe para cantar e é aquele fiasco? Já aconteceu de você ir para uma entrevista e você tem aquela certeza no seu coração: não, Deus está comigo, eu vou arrebentar, vai dar tudo certo, e quando você vê, não dá nada certo? Quem já passou por isso? Eu tenho um testemunho, querido, que fala muito sobre isso. Quando eu e minha esposa engravidamos pela primeira vez. A minha esposa ficou grávida depois de mais ou menos 1 ano de casados, né, meu amor? 1 ano de casados, ela engravidou, 1 ano e meio talvez. E nós servindo a Deus, nós falamos: cara, nós vamos arrebentar. Essa criança vai vir linda, vai puxar a mãe, vai ter o cabelinho liso, vai ser branquinha, do olhinho verde. Já começamos a desenhar a promessa. Quem aqui já desenha a promessa antes de... Quem aqui? Já? Só eu, só? E aí a gente já ficou ali conjecturando, pensando, imaginando o cabelinho, pensando se ia ser menininho, pensando se ia ser menininha, e pensando ali, e pensando conosco. Deus está com a gente. E um belo dia, querido, minha esposa me liga e ela diz assim: olha, eu estou tendo um corrimento, que não é normal, no 3º mês de gestação. Esse corrimento, querido, era de sangue. E aqui, todos sabem que uma grávida ela não pode ter nenhum tipo de corrimento nesse sentido. Imediatamente eu pego minha esposa, vamos até o Hospital Santa Helena, 40 minutos mais ou menos de carro, paramos no posto, ela estava com vontade de comer um salgadinho, parei, peguei um salgadinho, peguei uma Coca-Cola, e o sangramento aumentando, só que nós estávamos confiantes. Por quê? Nós estávamos servindo a Deus. Eu não estava em pecado, ela não estava em pecado, dizimávamos, ofertávamos, e vamos lá a caminho do hospital. Chegando no hospital, começa a piorar o sangramento, aí começa a escorrer pela calça, sangue. E eu, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Rapidamente os enfermeiros, muito prestativos, pegam minha esposa, começam a levar ela para lá e para cá, eu acompanhando ela, e a gente ali na expectativa: meu Deus, o que vai acontecer com essa criança? Fizemos ultrassom, ouvimos o coraçãozinho. Querido, questão de minutos após a nossa chegada no hospital, ela começa a ter muito corrimento, ela fica ensanguentada da cintura para baixo. E a gente já começa a pensar no pior. Para você ter uma ideia, o enfermeiro não quis nem entrar para poder ajudar ela a tirar a roupa. Falou assim: ó, você que é esposa, tem muito sangue. E aí tivemos que colocar ela lá numa maca, colocar ela para fazer um ultrassom. E aí ali a gente recebe a triste notícia de que ela teve um aborto espontâneo. Vamos para casa arrasado. Aliás, eu volto para casa arrasado, quase 1h da manhã, depois de acompanhar ela. Ela teve que fazer coretagem. E aí foi uma coisa assim devastadora, porque ela tem saúde, eu tenho também, e a gente acreditando em Deus. Passamos por esse primeiro problema. Não tivemos o suporte da igreja que a gente congregava, não tivemos uma ligação do pastor que nos pastoreava para saber se estava tudo bem. Permanecemos na igreja, porque o nosso negócio não era com o pastor da igreja, era com Deus. Continuamos acreditando. E eu sou aquele cara otimista, eu vejo o copo sempre meio cheio. Aí, querido, não passou nem 9 meses, menos de 1 ano, né? Menos de 1 ano, irmão, fui lá e meti outro golaço, diga aleluia. Pus a 10, irmão, fiz um golaço, aquele gol de letra, tipo David Beckham. Ela engravidou de novo.
Aí na segunda vez, irmão, eu pensei o que todo crente de verdade pensaria. O que você pensaria? Eu falei, irmão, dessa vez não vai ter como. Nem que Deus manda um anjo aqui para descer e guerrear nesse ventre, nós vamos ter essa criança. Minha esposa engravida de novo. Nós já ficamos um pouquinho mais céticos ali, um pouco mais preocupados. E aí o tempo foi passando, do segundo para o terceiro mês, que era a fase de risco, ela começa a ter corrimento de novo. E nós acreditando, falando, não, Deus não vai permitir a gente perder uma segunda vez. Lá vamos nós de novo, agora vamos punir para o brasileiro. Pensávamos que o problema poderia ter sido no Hospital Santa Helena. Vamos para o NIP brasileiro, um hospital renomado, um hospital conhecido. Entramos lá, novamente a minha esposa tem um aborto espontâneo. Antes disso, ela vai fazer alguns exames após a gente casar e ela volta chorando da clínica. O médico diz que ela não poderia engravidar porque ela tem colado ao útero um mioma, quase do tamanho de uma laranja. Então ele diz assim, não é que você não pode engravidar, mas toda vez que você engravidar, você vai perder, não vai evoluir. E aí perdemos pela segunda vez, arrasados. E aí então a nossa confiança já não estava lá em cima. O Senhor estava usando dessa situação para trabalhar nossa humildade. E aí, querido, passa mais 9 meses, um ano, menos de um ano também, né, meu amor? Fui para cima. Marquei outro gol, irmão. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. A esposa ficou grávida. Só que dessa vez não contamos para ninguém. Me pergunte, por quê, pastor? Porque nós estávamos com medo. Aí nós fomos para o caminho, não da autossuficiência, nós fomos para o caminho da dependência. Pastor, por que tem muitas pessoas que estão fracassando? Porque tem muitas pessoas que ao chegar ao fim do mês, pensa, eu recebi esse salário porque eu me esforço, porque eu sou trabalhador, porque eu sou forte, porque eu faço, porque eu aconteço. Não vai pelo caminho da dependência, vai pelo caminho da suficiência. As coisas estão dando certo porque é bom, porque pode, porque faz. E aí, querido, chega essa terceira gestação, nós entramos para o caminho da dependência, falamos só para alguns parentes próximos para orarem por nós, até passar o terceiro mês. E aí, passado o terceiro mês, tivemos algum susto depois, no 6º para o 7º mês, de que a Heloísa teria sopro no coração. Mas o Senhor repreendeu tudo isso. Hoje nossa filha está com 5 anos, para a glória de Deus, linda, loira, branca, dos olhos azuis. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir a Deus por isso? Tem muitas pessoas que fracassam porque elas confiam na sua autossuficiência. São pessoas que confiam demais em si mesmas. E esse é o primeiro passo para você fracassar e fracassar bonito. Deixa eu dizer uma coisa, querido, para você. A nossa cultura moderna, ela prega excessivamente a independência. Já parou para ver, querido, que não é nem os pais mais que estão desfraudando os filhos, é a escola? A minha filha foi desfraudada na escola, não foi por mim. Porque o governo quer ensinar quando os nossos filhos devem ser independentes. Para pensar nisso aqui. Antigamente, as crianças se amamentavam até um ano e meio. Isso há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, até 2 anos se amamentava a criança. Quem sabe disso? Mas a nossa cultura moderna vai pregando o quê? A independência. Você tem que ter a independência financeira. Você tem que ter a sua independência emocional, sua independência sentimental. Você precisa ser independente em todas as áreas. E isso, querido, vai gerando o quê? Uma autossuficiência, de você pensar assim, não, eu tenho que ter minha independência. Tem feminista que prega esse feminismo, desculpa aqui a expressão muitas vezes idiota, dizendo que ela pode ficar 8 horas trabalhando para o empresário, mas ela não pode passar 10 cuidando da casa dela. Isso é independência feminina. Ela sair para deixar uma outra mulher cuidar do seu filho durante 8 horas, 10 horas, e ela se acha independente. Isso é conquistar a independência. Tem pessoas que pensam assim, mulheres que pensam assim. Então deixa a família, deixa a casa, outra pessoa ocupando o lugar que ela deveria ocupar. E aí a independência dela, sair 12, 13 horas, fazer uma jornada de trabalho desgastante. Porque é pregado essa excessiva independência. E toda vez, querido, que a gente vê que uma pessoa ela quer ser independente ou autossuficiente, a gente vê aonde isso termina. Me diga assim, aonde, pastor?
Lembra de Sansão? Sansão era nazireu. Sansão era separado por Deus dentro do ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Sansão ele tinha uma força descomunal, que ele conseguiu rasgar um leão no meio. Sansão era independente, ele não precisava de ninguém, mas o excesso de confiança, a sua autossuficiência levou ele à queda, levou ele ao fracasso. Você lembra de Saul? Saul foi escolhido pelo povo, Saul foi ungido por Deus, Saul foi reconhecido por Samuel, mas a sua autossuficiência levou ele a pecar contra Deus, quando ele manda ir a uma cidade matar todos os animais, as crianças, desde os velhos até os mais novos, e ele não mata as melhores ovelhas, porque ele traz para Israel, dizendo que deveria sacrificar a Deus. Mas Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência. Mas a autossuficiência de Saul fez com que ele caísse. Por isso, querido, que o salmista vai dizer em Salmos capítulo 20, versículo 7: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, que o Senhor ele está trabalhando ao teu favor. Continua na humildade, não se encha para falar dentro da empresa, não se encha de razão para falar na igreja que você congrega, não se encha de razão para querer afrontar o marido, para querer afrontar a esposa. Por quê? Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu e você devemos fazer menção do nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Pessoas que fracassam, autossuficientes. É aquela pessoa que diz assim: deixa que eu resolvo. Você conhece alguém assim? Esse tipo de pessoa geralmente é aquela que nunca ora. É aquele tipo de... não, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo. Tem pessoa que diz, eu posso falar isso aqui? Tem pessoa que diz assim, não sabe o que é, pastor Cleiton? Eu falo mesmo, eu sou muito sincero. Desculpa, querido, você não é sincero. Às vezes, sabe o que você se torna? Intragável. É diferente. Você fala tudo o que você pensa, não quer dizer que tudo que você fala é certo. Não, eu vou falar umas verdades. Tua verdade, não a do próximo. É pessoa autoconfiante demais. Pensa que toda vez ela está com a razão, toda vez ela está certa. São pessoas que têm tudo para fracassar. Segunda coisa que levou Pedro a fracassar. E talvez isso aqui, querido, você vai precisar tomar muito cuidado essa noite. Deus te trouxe para ouvir principalmente o que eu vou falar agora. Por que tem pessoas que fracassam na vida, pastor? Porque essas pessoas menosprezam a oração em momentos de crise. Eu aconselhei um casal, na verdade um homem, há um tempo atrás, e esse homem ele tinha um problema. Pastor, que problema esse homem tinha? Ele tinha um problema muito sério no seu casamento. E ele estava a ponto de se divorciar, de se separar da sua esposa. Ele vivia crises atrás de crises atrás de crises. E aí eu sentei com ele e ele falou assim: pastor, você é a minha última esperança. Olha a responsabilidade que as pessoas trazem para a gente. Diga para o seu irmão aí, não faça isso com o seu pastor, diga para ele. Ele falou: pastor, você é minha última esperança. Eu quase joguei a Bíblia no colo dele e falei assim: não, sua última esperança está aí, filho. Não sou eu. Mas eu olhei para ele assim e falei: então me conte, filho. Ele começou a falar: pastor, meu casamento, pastor, está assim. Às vezes eu acho que ela vai vir para cima de mim, ela vai me bater. Às vezes eu acho que eu vou para cima dela, vou bater nela. Pastor, não tem como mais. Mas o pior de tudo, sabe o que é, pastor? Eu amo essa mulher, mas a gente não está conseguindo se entender. Pastor, eu já fiz tudo. Tem alguém aqui que está mais ou menos nessa situação? Talvez não no casamento, mas em alguma outra área. Pastor, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo, eu já tentei de tudo. Ele chegou para mim desse jeito: pastor Cleiton, eu já tentei de tudo. E aí eu perguntei para ele assim: você já tentou orar pelo seu casamento? E ele olhou para mim com uma expressão de vazio. Ele disse: não, pastor, eu tenho orado. Então me diga como você tem orado pelo seu casamento. Não, pastor, às vezes tem uma campanha na igreja lá, e depois que o pastor prega na hora da oração, eu faço uma oração pelo meu casamento. Então eu quero dizer uma coisa para você: porque tem muitas pessoas que costumam fracassar, que dizem que servem a Deus, porque elas menosprezam o poder da oração.
Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Posso falar isso aqui? Eu vou falar como alguém que te ama. Se você não está preocupado em orar pelo teu problema, você acha que eu vou gastar noite a fio orando por você? Não pensa que eu sou trouxa. Não pensa que o pastor é palhaço. E eu posso dizer uma coisa para você? Fica tranquilo, porque as coisas estão exatamente como você quer que esteja. Porque é muita loucura você pensar que você vai chamar o pastor, a irmã do manto de não sei do que, da onde, e você vai falar, ora por mim, mas você mesmo que está preso ao problema não está orando por ele. Então a questão é, você tem um problema financeiro, você tem um problema sentimental, você tem um problema ministerial, você tem um problema conjugal. A pergunta é, o quanto você tem orado por isso? Eu vou dizer para você, o quanto você tem se dedicado em oração, mostra e prova o quanto você se preocupa com esse problema. Pastor, eu tenho orado mais ou menos. Você se preocupa mais ou menos com esse problema. Pastor, eu tenho orado muito, eu tenho rasgado a minha vida diante de Deus. Você se preocupa muito. Eu quero dizer uma coisa para você, em breve tem resposta para a sua vida. Diga aleluia. Olha o que acontece, Mateus capítulo 26, 40 diz que quando ele volta para os seus discípulos, depois de orar, ele encontra os discípulos dormindo. E ele pergunta para quem? Para Pedro. Pedro, nenhuma hora você conseguiu orar comigo? Então eu faço uma pergunta para você. O que é o maior na tua vida? Qual que é o grande problema? O problema que você tem é grande ou a dificuldade de orar que você tem que é grande? O que é maior? A sua ausência em oração ou o tamanho do seu problema? Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer algo para você. Você não pode, querido, achar que pelo fato de você vir para a igreja, Deus vai mudar alguma coisa na sua história. O Evangelho não é mágica. O Evangelho não é magia. O Evangelho é estilo de vida. Amém? O que eu estou querendo dizer para você aqui, querido, é que não tem como Deus abençoar no domingo uma vida que anda torta a semana inteira. Quem me ouve, diga amém, por favor. Amém. Então não adianta eu chegar aqui no domingo, levantar a mão para adorar, levantar a mão para orar, levantar a mão para fazer, sendo que minha vida não condiz com o que eu estou orando no domingo. Aí, querido, tem pessoas que às vezes falam assim, poxa pastor, quando a gente chega na quarta-feira ou algum outro dia, a gente vê algumas cadeiras vazias. Sim, querido, e você vai ver que tem igrejas muito mais gostosas, com propostas melhores, que estão mais cheias de pessoa vazia, que está enganada. Aí você vai pegar daqui um ano, está frustrado, e aquele irmãozinho que está aqui apanhando, sendo confrontado dias após dia, você vai vendo crescendo, você vai vendo cheio do Espírito Santo, você vai vendo a pessoa pronta para receber combate, pronta para receber confronto. Por quê? Porque ela não está recebendo remédio paliativo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, quem aqui conhece morfina? Para que serve morfina, irmão? Para quê? Sabe que tem muito pastor, muito pregador, muito apóstolo, muito bispo servindo morfina de altar? Só está tirando a dor, mas não trabalha a causa, o motivo da enfermidade. Então, por que acontece? Nós dissemos isso em reunião ontem, na reunião com os voluntários. O sucesso da nossa igreja não é medido pela quantidade de pessoas que tem nos cultos. Porque tem pessoa que fala assim, nossa, eu fui na igreja lá, a igreja está arrebentando, a igreja está bombando, pastor, pá. Vai ver como é que está a vida das pessoas na segunda-feira. Sucesso para mim, querido, é a pessoa que mentia, conheceu o Evangelho e não mente mais. Sucesso para mim é aquele que roubava, conheceu o Evangelho, parou de roubar, trabalha, paga as contas, é honesto, pedir emprestado, devolve, tem caráter, levanta cedo, trabalha, tem um bom nome, honra o que fala, aleluia. Isso é crescimento de uma igreja, transformação naqueles que frequentam a comunidade. Amém, irmão? Esse é o crescimento. Então você precisa entender que a oração, diga comigo, a oração, ela é a chave da tua vitória.
Não é uma imposição de mãos no culto. É a sua vida com Deus amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira após o culto. Irmão, eu não consigo entender eu só ser pastor, eu só ser bispo, querido, quando eu estou pregando, quando eu estou com o microfone na mão. Não, querido, quando eu estou dentro da minha casa jantando com a minha esposa, lá eu sou pastor também. Quando eu estou pagando uma conta na lotérica, lá eu sou pastor também. Você serve a Deus não é quando você está no templo, é quando você está no banheiro, é quando você está na faculdade, é quando você está no trabalho, é quando você está na empresa. É lá que você também serve a Deus. Então a oração, ela não pode ser, querido, algo só para te dar um escape, ela tem que fazer parte da sua rotina. Sabe quem não conhece o poder da oração? Posso falar isso aqui? Só não conhece o poder da oração quem não passou por amargura na vida. Porque já teve dias, Tiago, de eu ajoelhar na sala da minha casa e falar assim: Deus, ou o Senhor desce aqui para me ajudar ou eu vou morrer. Quem aqui já passou o que Davi passou, de chorar até não ter mais lágrimas? Quem passou já por isso? Você sabe o que é oração, meu filho. Jesus, ele sempre deu exemplo. Jesus precisava orar, irmão? Não, mas ele sempre deu exemplo sobre oração. Diga comigo, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, 89 capítulos. Desses 4 evangelhos, 89 capítulos descreve a vida de oração de Jesus. 89 capítulos que vão dizer sobre a vida, o modelo que Jesus tinha de oração. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa entender que você tem que desenvolver a oração. Diga comigo, a oração. Foge desse negócio, irmão, de pó milagroso, oração ungida. Esse tipo de coisa, querido, é engano para a tua alma. Você precisa se converter. Diga, eu preciso me converter dos meus maus caminhos, servir a Deus de coração, e aí eu viverei milagres. Diga aleluia. Então tem pessoas que confiam demais, autossuficiente, negligenciam a oração, e eu encerro aqui. Porque tem pessoas que fracassam porque são autossuficientes, negligenciam a oração e porque se envolvem com pessoas erradas. Essa aqui, irmão, é para quebrar você agora. Já parou para perceber que talvez tem coisa que não está andando na sua vida porque você está se envolvendo com pessoas que não é para você se envolver? Pastor, me prova isso. Te provo no texto que a gente leu, Lucas 22, 55. Olha o que vai dizer: quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, eles se assentaram ao meio, e Pedro se assentou no meio deles. É isso que o pecado promove no meu coração, no seu coração. Quando eu me assento na roda dos escarnecedores, a chama dessa fogueira me aquece por fora, mas o meu interior está frio. Pedro se aquecia por fora, mas ele estava gelado por dentro, estava frio espiritualmente. Porque muitas vezes é isso o que amizades com pessoas erradas produzem na nossa vida. Nos aquecem por fora, mas nos esfriam por dentro. Posso falar uma coisa para você? O fogo aceso pelo mundo pode esfriar a nossa fé. Por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Posso falar uma coisa para você? A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E aí Pedro, ele vê uma fogueirinha, ele fala assim: opa, ó, vou me aquecer no meio dessa fogueira. Pedro se achega no meio da fogueira. Sabe o que é isso aí? Muitas vezes carências emocionais, mania de ser aceito pelas pessoas. E aí Pedro, ele se aquece por fora, mas ele se esfria por dentro. É toda vez que você quer ser aceito por alguém, você violenta as suas crenças para ser aceito por alguém. Não, mas não tem nada não, é só um happy hour da empresa, toma um golinho de cerveja.
Não, eu vou socializar. Você já viu quantas pessoas estão caindo, esfriando na fé porque está falando, eu vou socializar? Posso falar uma coisa para você, querido? Eu encerro aqui. Você só vai crescer, experimentar crescimento e sucesso na sua vida quando você começar a andar com pessoas melhores que você. Posso dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo? Eu sei as áreas onde eu tenho fraqueza. Você sabe, filha, as áreas onde você tem fraqueza. Talvez nem a pessoa que deita do teu lado sabe onde é suas fragilidades. Posso te dar um conselho? Quem é inteligente, pega essa aqui, fica de pé. Escute isso. Pastor, eu sou um cara que eu tenho uma fraqueza. Eu até toco bateria, meu ministério no louvor decola, mas eu sou fraco em oração. Sabe qual é muitas vezes o problema, filho? Que aí músicos como nós anda com músicos. Eu vou andar com batera que toca mais que eu, com guitarrista que canta mais que eu, que toca mais que eu, mas eu tenho uma fragilidade de oração. Sabe qual que é o conselho? Pastor, eu toco muito bateria, mas eu sou fraco em oração. Vou começar a andar com as irmãs do círculo de oração, vou começar a andar com um homem e mulher de Deus, porque vai fortalecer onde eu sou fraco. Pastor, eu sou um cara bom de oração. Pastor, eu sou um homem de Deus, mas eu tenho dificuldade para pregar. Eu tenho dificuldade para desenvolver, eu tenho dificuldade para ganhar almas. Então, meu irmão, você tem que andar com pessoas que estão melhores que você. Pessoas que vão falar de coisas mais longe do que você, maiores que você. Pessoas que vão te pegar pela mão e vão te fazer subir de nível. Amém, irmão? Eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui, querido, nessa noite, que precisam experimentar o novo de Deus. Então olha para mim, por favor, antes que a gente apague as luzes e ore. A primeira coisa, não confie demasiadamente em você. Após a nossa unção a bispos, eu e a bispa, querido, quantas mensagens nós recebemos de parabéns disso. Eu olhei para ela assim, eu falei, meu amor, só eu sei que se não for a graça de Deus, amanhã ou depois eu posso tropeçar e cair. Posso dizer uma coisa para você, querido? Não confie demasiadamente em você. Você está comigo? Segundo conselho dessa noite, não menospreze o poder da oração. Não menospreze o poder da oração. E terceiro, escolha bem as pessoas que você se relaciona.